Hola amiguitos, ¿cómo están ustedes? ¿Tudo bem? Está no ar uma vez mais este programa que é o VAR. Se você perdeu aquele lance porque estava na fila da votação aí no Brasil e o seu candidato perdeu, aqui é o VAR. Se o seu candidato ganhou, ótimo, não? Porque é bom. E é o VAR que está começando. A gente vai falar de uma coisa especial hoje, final da Libertadores, não é isso, Adriano Oliveira? O problema não foi a fila, viu? O problema foi a fiscalização, viu, de ônibus, essas coisas, isso que acabou impedindo um pouco. Mas, enfim, não é papo pra gente. Nosso papo é para falar de futebol. Mas o VAR acho que o VAR não poderia ser aplicado, mas eu já começo com uma pergunta para vocês nessa linha Capciosa. Da questão do VAR. A expulsão foi justa do Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, Ernesto, Edu e senhor Luiz, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Aí você que estiver ouvindo e vendo a gente no horário que for, fique à vontade também. Eu vou falar que infelizmente sim, foi justo. O cara burro já tava com amarelo. O cara já tava com... Mira, meus companheiros de mesa aqui. O jogador que ganha milhões, não tá lá na final da Libertadores. O cara já tá com um amarelo no bolso. O cara vai fazer uma falta daquela? Não é burrice? O cara não... Meu, segura sua onda, meu. Que isso? Eu precisava fazer aquilo. E tomou um vermelho, tomou o roxo. É que o Filipão gritou Marco Everton Ribeiro. Ele ouviu, pega o vermelho. Depois as minhas piadas é que são ruins. A discussão do pessoal ficou em cima do primeiro amarelo. Eu acho assim, vou ser bem sincero. Eu acho que a expulsão foi justa. Questão de critério, entendeu que o primeiro lance foi o amarelo, e no momento que o cidadão dá um carrinho, ele já está colocando em risco tomar amarelo, tomar vermelho. Isso. O cara fazer isso sabendo que já está com amarelo e que vai prejudicar toda a sua equipe numa final da Libertadores. Se fosse no campeonato paranaense, que se dane, mas na final da Libertadores não pode fazer isso. Time que quer ganhar, o jogador que ganha milhões para estar lá, não pode fazer isso, Adriano. Não pode. E o Filipão também, né, Nelson? Eu não sei se você concorda, porque é o seguinte, ele não quer fazer uma substituição para não perder uma substituição e levar para o intervalo. Ele até poderia ter posicionado o Fernandinho ali como um zagueiro central, que já tinha feito isso no City. E o gol do Gabigol acontece exatamente no lugar que deveria estar o Pedro Henrique, que naquela posição poderia ser o Kelvin, fechando ali o lateral direito, mas o Gabigol ele entra literalmente na posição que é do zagueiro central, do Pedro Henrique, não é nem do lateral. O lateral até poderia estar vindo da cobertura, mas era na posição do zagueiro. Concordo. A única coisa que eu digo assim é que talvez essa expulsão, enfim, seja a questão, parte da dor do crescimento, né? O Atlético Paranaense falta experiência na final de Libertadores. E o Flamengo, essa equipe do Flamengo, não só o Flamengo, mas essa equipe do Flamengo está muito calejada já na Libertadores e é montada em cima de jogadores experientes. Eu acho que aí é que pesa um pouco, mas em tese eu concordo com vocês dois. Edu, sobre a final. Assim, Adriano, com relação à expulsão, eu achei justa a expulsão. O primeiro cartão dá para discutir, se vocês concordam. Mas a expulsão em si, por ele já ter o amarelo, eu concordo com o senhor Luiz, faltou um pouco de... E não é um zagueiro novo, né? Pedro Henrique foi zagueiro do Corinthians. Assim, mas nunca disputou grandes finais, né? Ele não é mau jogador, mas não está acostumado com... Mas assim, o jogo do último sábado, eu notei que o Flamengo poderia já ter matado a decisão, né? Ele teve algumas oportunidades. E algo também que a gente tem que lembrar que antes da expulsão, o Atlético teve 2, 3 oportunidades em que numa decisão, eu concordo com o Ernesto, que o Flamengo é um time mais calejado, que se o Atlético marca um gol, poderia ser uma outra final. O lance do Alex Santana ali acabou. Ali foi a derrota do Atlético Paranaense, naquele lance do Alex Santana. Aí eu concordo com você, Ernesto, do time não ser calejado. Como é que o cara perde um gol daquele numa final de Libertadores? Não pode. O cara displicente. Puxa,
Ali tem uma questão de movimento de corpo, senhor Luiz. O senhor sabe movimentar bem o seu corpo na hora que precisa? Sim. Porque, assim, o Ernesto vai lembrar. Se fosse o Bebeto, era gol, né? Eu não tô falando nem pela qualidade do Bebeto, mas pelo jeito que ele batia. Lembra que ele pulava, ele pulava bem mais alto e batia para baixo. Fazia o voleio, né? O voleio, sei lá como é que é o nome que dão. Mas é aquela batida de lado. E o Alex Santana, ele parece eu gordo jogando. A bola vem de cima e ele bate do jeito que ela vem. Tá? Não tem como dar certo, senhor Luiz. Não tem como dar certo. Não, o Atlético Paranaense... mira, e pior, sabe o que é pior? É que o Flamengo não jogou essa bola toda. O Flamengo fez o suficiente para ser campeão. É que eu acho assim... O segundo tempo, que jogo chato o segundo tempo. Sabe? É que eu acho assim, não, o Atlético Paranaense tinha toda uma questão. O Flamengo era muito favorito, muito melhor. Então tem toda essa questão de pressão, enfim. Acho que foi uma final justa e acho que eu tô com o Adriano. O Flamengo no segundo tempo não jogou porque não precisava jogar. Não tem necessidade, eu também acho. Eu acho que o Flamengo. O Flamengo não sofreu por o Atlético Paranaense, eu não sei, o Edu que é o nosso homem das estatísticas, o nosso PVC. Eu não sei em termos de percentual, mas eu acho que é bem provável que o Atlético Paranaense deve ter tido mais posse de bola. Só que qual é a grande defesa que o Santos fez no segundo tempo? Nenhuma. Não levou risco. Pode ter tido se eu não me engano, o Atlético Paranaense teve 1 ou 2 lances no segundo tempo, quando entrou o Terans ali, que deu aquela cobrança de falta, que o Santos faz uma bela defesa. Por sinal, né? O Santos é um dos poucos goleiros que quando a bola vai no gol, ele pega firme. Ele não fica espalmando, o goleiro que adora espalmar, né? Ou seja, o cara cobra uma falta, se fosse qualquer outro goleiro, aquela falta do Terence tinha dado uma ponte e jogado a bola para fora. Ele pegou firme a bola. Quem faz isso é o Alisson, né? Que também é um goleiro muito frio nesse tipo de defesa. Não vamos entrar em discussão de goleiro da seleção brasileira, porque o Adriano prefere o reserva. Eu gosto do Ederson, mas o Alisson é um grande goleiro. Mas eu prefiro do fazer... Palmeiras para a seleção. Eu gosto não. Eu gosto ali no jogo, ali, para animar. Eu acho que o Alisson ele é bom goleiro, mas em pênalti o do Palmeiras é melhor. Eu gosto do goleiro do Vasco. Eu gosto do goleiro do Vasco. Ele deu uma aula no jogo contra o Sampaio Correia. Eduardo, aquele goleiro ele é mais gordo que eu. E parece que cada jogo ele tá mais gordo ainda. Como é que pode? Não, isso aí é os frames da câmera. Assim. Isso você pensa que... Dr. Luiz, ele com aquela máscara é pra esconder a cara do vexame? É o Batman, velho. Vocês não aprenderam ainda que é o Batman. Rapaz, o que foi o segundo gol do Sampaio? Era pra gente falar só de Flamengo, mas já que citou o Vasco, não tem como não deixar citar. O Vasco vai ter que jogar contra o Ituano, fora de casa. Vai perder. Eu falei no programa da Band, nos Donos da Bola de ontem, de segunda-feira, com relação a Vasco e Ituano. O que eu penso dessas duas equipes? O Vasco tem chance de subir. O Vasco, em termos de jogadores, não são grande coisas, não é grande coisa, mas são jogadores melhores do que os jogadores do Ituano. Só que tem uma diferença. O Ituano é um time de futebol. Dentro da limitação do Ituano, com toda a limitação de um time de Série B, o Ituano é bem organizadinho. É um time bem ajustado, que joga junto com as suas dificuldades, mas joga como um time de futebol. O Vasco, eu não consegui ver uma partida do Vasco que eu poderia dizer o seguinte: nossa, isso é um time de futebol. Aí quem quiser me questionar assim, e o Grêmio? Cara, também não é um time de futebol. Não é um time de futebol. Duas merdas. Time de futebol. O time de futebol tem que andar. O Grêmio não sofreu contra o Tom Bense o que o Vasco sofreu contra o Sampaio Correia, porque o Tom Bense consegue ter um jogador pior do que o do Grêmio. Exato. Mas querem falar mais sobre o Vasco? Falando, já que puxou o assunto da Série B. Já que descambou, né? Já que... eu acho que a única vantagem que o Vasco tem nessa briga ali é que o Ituano é um time que não tem torcida. Se esse último jogo fosse, por exemplo, contra o Sampaio Correia no Maranhão... não, Maranhão não, desculpa. É no Maranhão? São Luís no Maranhão. Ia ser uma fumaceira, aquele jogo que o Vasco estava ferrado. Em compensação, o Vasco botou quantas pessoas em São Januário? Mas que o time é ruim. Mas tu entendeu o que eu quero dizer? O time, se pega um time organizado como o time do Ituano
com torcida, o Vasco não sobe de jeito nenhum. Ah, isso sim. E o Vasco... Porque o Sampaio Corrêa, em determinado momento do campeonato, eu achei que ia brigar no G4, porque o Sampaio Corrêa tem um time organizadinho. E também o Sampaio Corrêa lembra muito o Ituano. É um time que é bem limitado. Por isso que eu digo, se o último jogo é em São Luís do Maranhão, com a torcida do Sampaio Corrêa, que é uma torcida apaixonada, que é uma torcida grande, fazendo fumaceira contra o Vasco não sobe. Ô, senhor Luiz, deixa eu contar uma fofoca pro senhor antes do Edu comentar e a gente passar para outra. Tem um cara que costuma dizer no nosso grupo da Webzone que não assiste jogo, né? De futebol, não assiste jogo ruim. Não assisto, não assisto. O cidadão jogo do Brasil, o cidadão sabe até o nome de 1 a 11 dos caras do Sampaio Corrêa, viu? Não sei mesmo. É que eu vi o Sampaio Corrêa botar o Grêmio na roda. Tá? Já que é pra esculhambar o programa, eu vi o Sampaio Corrêa botar o teu Grêmio milionário na roda. Eu ouvi aqui na Argentina que o Vasco vai entrar no tapetão aí para ganhar os pontos. Sim, já pediu 2 pontos, pediu a vitória sobre o Sport. Quinta-feira, no jogo que já tinha 48 minutos, que tá certo, não tinha mais condição de jogo, não tinha. Mas se tinha algum time para reclamar alguma coisa, teoricamente, seria um Sport para jogar aqueles minutos que restam. Então né? vai ser quinta-feira agora, não? O julgamento. O tapetão. O Vasco vai querer subir no tapetão. Ou seja, a Série B vai terminar depois da Copa. É imbecil. Edu, você como grande representante desse ainda, grande time, que teve Roberto Dinamite, Romário, que teve Bebeto, Edmundo, Juninho Pernambucano, Paulista, Donizete, diga, Giovani, do fundo do seu coração, Bismarck, fale sobre o Vasco, discorra, você tem 1 hora para falar. Não, é rapidinho. O Vasco é o mau aluno que chega no último momento em que pede ajuda ao professor, a professora dá e ele consegue tirar 0. Tá respondido, Adriano. Adriano, vou perguntar, você quando era aluno, a professora dava para você? Olha, eu tentei que ela me desse algumas notas boas. Não, mas ponto, Adriano. Ponto. O Grêmio fez os temas na escada antes da aula, mas ainda conseguiu passar. Agora o Vasco tá feio. Não, mas assim, se a gente for falar sério, era para ter subido. Tanto o Vasco quanto o Grêmio. O Grêmio é a primeira, o Vasco passaram, né? Sim, o Vasco é a segunda maior folha da Série B. Por exemplo, Londrina é a 20ª folha. É que o time também no final não conseguiu. Sampaio está lá entre as últimas, o próprio Ituano. Mas assim, a questão do STJD, eu acho que eles não vão dar o ponto, Adriano. Porque imagina só, você vai mexer numa estrutura de um campeonato, se eles derem a pontuação na quinta-feira. E uma outra informação, semana passada eu cometi um erro aqui, era para falar que o Ernesto estava no ano sabático, não sabatino. Só para corrigir aqui. Mas então, assim, por merecimento... Ele é um questionador. Por merecimento, eu acho que o Vasco não merecia. Nem mesmo o Ituano, que faz a melhor campanha do segundo turno. Mas entre eles e eles, vai o Ituano por menos merecimento. Nossa, entre eles... Nossa, que homem, cara. Eu preciso encerrar... A verdade é que nessa Série B, só o Cruzeiro mereceu subir. Mais ou menos. É uma vergonha atrás da outra. Até o Bahia tá fazendo um esforço para não subir, cara. Não, eu já deveria ter encerrado esse programa com as várias frases que o Edu vem, mas é meio difícil, porque tem vários temas... Entre o Galo de Itu e o Bacalhau, eu acho que o Galo merece mais. Você prefere o Bacalhau ou o Galo, senhor Luiz? O Bacalhau. O cheirinho Bacalhau, né? É aquele cheirinho, né? Porque o Galo, ele canta, né? Alguma hora, né? E ele cresce, ele sobe no palco e começa a cantar, né? De manhã cedo. O Bacalhau é legal. Ele sobe aonde? Ele sobe no palco para cantar o Galo, não? Acaba logo esse programa, já começou. Para fechar rapidinho, alguém quer algum destaque diferente desse que a gente falou? Tem algum destaque mais? Enquanto tu tava vendo aí esses jogos de futebol ruim de Série B aí, eu tava vendo o jogo e a Fórmula 1. Pronto. Não, tava vendo só a Fórmula 1. Tava vendo Fórmula 1 e futebol americano, mas deixa assim. Achei que você estava acompanhando a apuração da eleição. Pede pro Ernesto escalar os dois times do futebol americano e pede pro Ernesto escalar o Sampaio Corrêa. Ele vai escalar o Sampaio Corrêa. Mas a gente teve o Grande Prêmio do México
mais uma vitória, adivinha de quem? Max Verstappen. O Hamilton ainda foi em segundo, tentou brigar, enfim. E o pódio fechou com o Checo Pérez, fazendo mais uma vez o terceiro posto no Grande Prêmio do México. Melhor resultado de um piloto mexicano correndo no México. Agora, daqui a 2 semanas, a gente tem o Grande Prêmio Brasil. A ideia é se bater o recorde no Brasil. O Brasil vai frente a curta do sábado e vai ter a corrida longa no domingo. Tem tudo para ser uma grande corrida, até porque Interlagos, mesmo com as diferenças de equipes hoje, do desempenho das equipes, Interlagos, por ser um circuito mais curto, um circuito bem sinuoso, enfim, bem técnico, ele normalmente aproxima o tempo dos carros, então a gente deve ter uma boa corrida em Interlagos, como é tradicional. Interessante que eu falei a mesma coisa nos Donos da Bola, senhor Luiz. Eu tô aprendendo com o mestre Ernesto, né? Assim, eu tô entendendo, assim, eu falei a mesma coisa antes dele falar isso no programa, mas assim, que já é inspiração, sabe? Que o mestre Ernesto, de tantos anos explicando como é que funciona, então também já consegui ter essa inspiração. Mais algum destaque? Eu só queria que vocês, para a gente fechar, se não tiver mais nenhum destaque, alguma novidade com relação à convocação para a próxima segunda-feira? A gente vai fazer vários acréscimos depois da convocação. Na lista de 55 está um jogador que era do Fluminense, se não me engano, Luiz Henrique, ou algo assim, que é atacante do Betis. É a grande surpresa dessa primeira lista de 55 do Tite. Mas para 26, acho que foge muito daquilo que foi a última convocação, tirando que não teve Gabriel Jesus e Firmino. Eu acho que tem que ficar um pouco de olho na questão do Richarlison, né, que se lesionou, mas parece que não é nada demais. E estão falando que o Tite ou a comissão, enfim, não sei exatamente quem, foi visitar o Daniel Alves, que está treinando no time B do Barcelona, e infelizmente ficou muito animado porque veio do Daniel Alves. E algumas pessoas falaram numa possível convocação do Felipe Luiz, também lateral do Flamengo. Eu gostaria do Renato Augusto também eu vi. Eu confesso que esses nomes não me agradam, mas são nomes que algumas pessoas estão citando. Mais alguma coisa, meus amigos, ou era isso por hoje? Era isso. Só parabenizar a seleção argentina do Sr. Luiz Adriano, que na última sexta-feira conquistou o tetracampeonato no Fut7 de cegos. Venceu o Brasil nos pênaltis, empatou 0-0 e nos pênaltis venceu por 2-1. A Argentina é tetracampeã, está garantido no Parapanamericano em Santiago em 2023. Mais ou menos. E nas Paralimpíadas de 2024, Brasil e Argentina vão acontecer em Paris. O pior cego. E as meninas do Palmeiras que ganharam do Boca Juniors, do Sr. Luiz também. Eu saí com elas todas. O pior cego é aquele que não quer ver. Então acaba esse Tchau, gente. Boa semana. Depois dessa, tchau.